Uma coisa que é importante é que esse sistema brasileiro, que é um dos mais modernos do mundo, foi construído com dinheiro público, tá bom? Só para deixar isso claro. Então, por que o sistema brasileiro tem redundância? Por que o sistema... Ontem, no dia 28/4/2025, aconteceu um apagão em Portugal, na Espanha, quase Portugal e Espanha inteira, sem contar as partes insulares dos dois países e alguns lugares muito específicos e em parte da França. Então acabou a luz. E aí, a hora que acabou a luz, acabou a internet. A hora que acabou a internet, acabou tudo. Os países entraram no caos, os faróis pararam de funcionar, as pessoas ficaram presas no metrô, no elevador, porque de repente a luz acabou por volta das 11 horas, meio-dia de lá, 7 horas da manhã daqui. Aí começa a acontecer a primeira rodada do o que está acontecendo. Corram para as montanhas, barata voa, russos atacando, oh meu Deus, o mundo está acabando. Então, num primeiro momento, o que começou a acontecer é que começa um monte de conjecturas, não vamos chamar de teoria da conspiração ainda, do que pode ter acontecido. Então, foi um cyberataque russo contra Portugal e a Espanha. Eu imagino o governo russo que está se arrebentando lá contra a Ucrânia, que está brigando contra todo mundo, que tem os Estados Unidos como inimigo barra amigo barra ninguém sabe o que tá acontecendo, pensando assim, ó, mano, vamos atacar a Guiana brasileira lá porque vai ser da hora. Então, o que aconteceu foi que num primeiro momento foi ataque russo. E isso tem toda uma contextualização. Isso acontece porque tem guerra na Europa, a tensão na Europa tá muito grande, os países estão voltando a construir bunker na Europa e guardando comida e já esperando um problema, uma guerra que pode acontecer na Europa inteira. Então, que o continente, que não é um continente, né, que a gente sabe disso, que é ligado à Ásia, pode ter problemas num futuro próximo. Então, a primeira coisa que se viu foi esse movimento, tá? Aí, todo mundo vem falar, a Rússia vem falar, mano, não tem nada a ver com isso. O resto da Europa vem e dá declarações bem contundentes, falando, olha, não foi um cyberataque, a gente não tem nenhuma evidência de que um cyberataque aconteceu, não foi isso que aconteceu. E no segundo momento, surge as ideias dos, são ventos solares, são não sei o que lá, são um monte de coisa que aconteceu. Só faltou ataque alienígena, pelo menos eu não vi ninguém falando de ataque alienígenas. Mas num segundo momento, o que se percebe é que provavelmente foi um problema numa linha de tensão no meio da Espanha. E aí começa toda uma questão de qual foi esse problema. Então, a primeira... Quando a gente começa a falar mais sério, quando a gente começa a tentar entender o que aconteceu, a primeira notícia do que poderia ter acontecido é que foi um fenômeno climático extremo e raro que causou uma ressonância em alguns cabos de altíssima tensão. Esse processo de ressonância pode ter gerado um superaquecimento, um rompimento dos cabos e isso causou um efeito no sistema que apagou 2 países. Alguns veículos começam a dizer que foi isso que aconteceu. Então, por causa do calor, de variações extremas de temperatura, de calor extremo, o cabo ele começa a vibrar e entra em ressonância e parece aquelas pontes que entram em ressonância e caem. E aí o cabo se rompe ou ele cria um curto-circuito e aí ele para de funcionar. Mas apesar disso, as empresas privadas de fornecimento de energia falam que não foi isso que aconteceu. Então, o que a gente sabe hoje, o que a gente sabe agora, dia 29/4/2025, é que ninguém está dizendo o que aconteceu. A única coisa que se sabe, provavelmente, teve um problema em um desses grandes cabos de distribuição, que são aquelas linhas de distribuição gigantescas que transportam muita energia por cabo e provavelmente um ou alguns desses cabos eles pararam de funcionar por uma razão que não foi esclarecida ainda e por uma característica do sistema ele redistribui a energia para outros cabos. Então é meio como se você gerasse um efeito em cascata. Por quê? Porque daí esses outros cabos ficam sobrecarregados. Por estarem sobrecarregados, eles apresentam problema, esquentam demais
mais, param de funcionar e isso vai afetando o sistema inteiro a hora que o sistema para de funcionar. O que gerou esse efeito cascata é o que a gente não sabe. Então, quando você tem um problema desse, é o efeito cascata que apaga o país inteiro. Então não foi um cabo que apagou o país inteiro. Foi o efeito cascata causado no sistema que causou esse problema. O Ian escreveu aqui, ó, viu umas pessoas falando que teve um fenômeno atmosférico causado por grandes variações de temperatura no interior da Espanha. Essa foi uma das hipóteses levantadas. Teve gente que apresentou essa hipótese como certeza, mas Ian, tanto a empresa de energia espanhola quanto a empresa de energia portuguesa disseram que não foi isso que aconteceu. Então eles estão dizendo que isso são fake news e que não foi isso que aconteceu. Segundo o representante da empresa de energia portuguesa, o sistema ele é preparado para os efeitos para esses fenômenos atmosféricos. Então, por exemplo, essa questão de vibração dos cabos tem uns amortecedores que diminuem o efeito disso e os caras falam que esses amortecedores eles estão instalados. Então, ninguém sabe, provavelmente isso aconteceu no interior da Espanha, então já sabe mais ou menos a região, e tanto sabe a região que eles estão trabalhando para voltar a energia, então eles identificaram onde é o problema, mas ninguém até hoje, até agora, até dia 29/4, a 1h, a meio-dia e meio, que foi a última vez que eu procurei informação sobre isso, diz o que aconteceu de verdade, tá? O que se diz é que essa história do fenômeno atmosférico provavelmente não foi o que aconteceu, mas que esse efeito em cascata é com certeza o que aconteceu. Agora, o que começou isso é o que as pessoas ainda não sabem o que aconteceu. Mas daí eu estava lendo especialistas da área, especialistas em energia, especialistas em rede de transmissão, e eles começam a descrever que com frequência tem acontecido problemas como esse no mundo inteiro. E o que se discute bastante é que a rede elétrica não está preparada para esse tipo de coisa. Então que, tecnicamente, a gente sabe como proteger redes elétricas para evitar que isso aconteça na escala que aconteceu. A gente precisa lembrar que são 60 milhões de pessoas entre Espanha e Portugal que ficaram sem energia elétrica. Então, tecnicamente, a gente já tem tecnologia, a gente já tem conhecimento técnico para diminuir a probabilidade disso acontecer. Mas o que os especialistas da área dizem é que esses problemas eles estão acontecendo com uma frequência cada vez maior, porque, apesar da gente saber o que a gente tem que fazer, esses sistemas eles são frágeis demais, eles não têm redundância, eles não são preparados para problemas como esse. Vou contar uma coisa para vocês muito legal, que é que o sistema brasileiro corre um risco, existe um risco muito menor disso acontecer nessa escala. Então a gente já teve problema de apagão por problema de rompimento de cabo, por problema de transformador que por calor parou de funcionar, por acidentes desse tipo, mas o sistema brasileiro ele é construído com redundância e de tal forma que ele é muito interligado, que a gente consegue puxar energia de outros lugares para suprir a necessidade do lugar que ficou sem energia, ou seja, a chance de voltar para essa normalidade mais rápido é maior, porque o sistema brasileiro é um dos sistemas mais modernos do mundo, tá? E uma coisa que é importante é que esse sistema brasileiro, que é um dos mais modernos do mundo, foi construído com dinheiro público, tá bom? Só para deixar isso claro. Então, por que o sistema brasileiro tem redundância? Por que o sistema brasileiro ele é construído de maneira a não dar problema? Porque quando ele foi construído, ele não foi construído para dar lucro, ele foi construído para resolver o problema das pessoas, porque a gente tem energia elétrica em todos os lugares e não dá para a gente ficar sem energia elétrica. Uma outra coisa que aconteceu na Espanha, sistemas complexos como o sistema de fornecimento de energia. Pensa assim, ó, parte significativa da energia do Brasil é produzida em Itaipu. Itaipu é na fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Essa energia precisa viajar longas distâncias para ir para a cidade de São Paulo.
a chance de... Ou para qualquer outro lugar, não sei se a gente é abastecido por Itaipu na cidade de São Paulo, mas só como um exemplo genérico. A chance de ter problema nesse sistema com essa distância, tal, é grande. Então, o que você faz? Redundância. O que você faz? Você bola um sistema em que a probabilidade desses problemas acontecerem diminui. Ou, na verdade, já que tem uma probabilidade, que essa probabilidade ela vai estatisticamente aumentando conforme a distância aumenta, conforme a complexidade aumenta, além de redundância, você também cria um sistema de backup no sentido de você consegue resolver esse problema rápido, tá? Como que você faz isso? Você faz isso investindo uma quantidade pornográfica de dinheiro, proibitiva de dinheiro. Beleza? Então é proibitivo você investir a quantidade de dinheiro que é investido para criar um sistema que seja seguro. Dito isso, quem tem a capacidade de fazer esse tipo de investimento é o Estado. Então, a gente sempre falou isso aqui no Blá Blá, isso não é uma novidade do Blá Blá, isso é uma novidade do mundo inteiro. E aí a gente pode dar outros exemplos. Quem investe dinheiro em metrô? O Estado. Quem investe em dinheiro em estrada? O Estado. Quem investe em dinheiro em trem de alta velocidade? O Estado. Aí você vai falar assim, Emílio, tem um monte de gente que vem assim, Emílio, você não sabe do que você está falando. Você pega o metrô de São Paulo, por exemplo, o metrô de São Paulo, ele está sendo feito com uma parceria com empresas públicas e financiamento com a porra do Estado. Quem oferece dinheiro do BNDES para essas empresas construírem metrô em São Paulo é o Estado. Então, a hora que a gente faz um planejamento de um sistema elétrico a longo prazo, como foi dito aqui no chat, esperando o desenvolvimento do país, entendendo que energia elétrica é importante, a gente precisa investir muito dinheiro sem retorno. Não tem retorno esse dinheiro, não tem retorno financeiro, tá? Não tem retorno financeiro, beleza? Empresas privadas, eu falei pública, desculpa, Clarice. Então, você investir num sistema elétrico desse tipo que a gente tem no Brasil não vai dar retorno direto. Ele vai dar retorno indireto. Dar retorno indireto como? Uma rede segura, uma rede que não vai cair, uma rede que vai fornecer energia para os brasileiros e assim por diante, tá? Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. E não esquece que você pode apoiar a gente também com o Pix que está aqui do lado. Então, se você gosta do Blá Blá e gosta do conteúdo que a gente faz, manda um Pix pra gente aqui, ó, tá bom? Falou, valeu e tchau.